Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos Grandes Verdades, no livro de Colossenses, capítulo 1, versos de 15 a 25, Paulo nos diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele diz assim: Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. É interessante vermos que Paulo começa dizendo que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ninguém nunca viu Deus. Mas quando Jesus, lá no primeiro século, viveu neste planeta, ali na Palestina, em Israel, ele era Deus. Portanto, ele é o Deus visível, que tornou conhecido o Deus invisível. Todas as coisas foram criadas nos céus e na terra por meio dele. Ou seja, trono, soberania. Ele é antes de tudo, ele pré-existe, ele é eterno. Por isso, ele é o cabeça de todo o corpo. E é também da igreja. A igreja tem um dono. O dono da igreja se chama Jesus. Muitas vezes o líder, muitas vezes o pastor da igreja, ele acha que ele é o dono da igreja, mas não é. O dono da igreja tem marcas e cravos na mão. E essa igreja tem dono, é Jesus. A igreja é o corpo e Jesus é a cabeça. Por isso, a igreja é tão importante. E eu sempre analiso a importância da igreja pelo seguinte fato: tem 20 séculos que tentam destruir a igreja e ela não consegue ser destruída. Como Jesus disse a Pedro, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A igreja luta contra o inferno e vence o inferno, porque a igreja é um projeto de Deus e ela é o corpo daquilo que Jesus é a cabeça. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Não só essa plenitude, mas que ele reconciliasse consigo todas as coisas. A vinda de Jesus foi para isso, foi para reconciliar consigo o mundo. Jesus veio para que o mundo fosse restaurado, para que a humanidade se reencontrasse com Deus. Jesus é a verdadeira religião. Religião, no latim, é religare, religar a Deus. E Jesus veio religar a humanidade a Deus. E ele veio estabelecer a paz. Sem Deus, sem Jesus, nós estamos separados de Deus, mas com Jesus nós estamos juntos do Senhor. E mais, ele é o nosso Senhor. E esse é o Evangelho. Paulo diz que esse é o evangelho do qual ele era pregador. O evangelho é isso: Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, que veio, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, viveu sem pecado, foi preso, julgado, condenado, morto, mas ressuscitou ao terceiro dia e vivo está, em breve voltará. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa noite. Amanhã Renato estará com vocês. Eu volto na quarta-feira, se Deus quiser. Um abraço, até lá. Fique em paz.